Olá, tudo bem? Que a paz seja convosco. Eu sou o pastor José Dilson Reis de Mesquita, pastor presidente da Igreja Evangélica Bereana, no estado de Roraima. E nós estamos iniciando este canal com o objetivo de trazer a você conhecimentos. E neste primeiro programa, nós queremos tratar acerca de uma das mais importantes profecias da Bíblia, para que nós possamos nos localizar dentro das Escrituras e sabermos onde nós estamos no cenário profético. E a partir de então nós vamos trabalhar questões de atualidades. Qual a posição do cristão neste contexto social-político que nós vivemos na atualidade? Há muitos anos atrás, na Babilônia, no Império Babilônico, você que lê a Bíblia sabe que Deus usou um homem chamado Daniel, um grande profeta do Velho Testamento. Na época que Nabucodonosor era imperador, era o rei da Babilônia, o homem mais poderoso do mundo, ele teve um sonho que muito lhe inquietou, e ele fez um decreto exigindo que todos os magos, os sábios da Babilônia, interpretassem o seu sonho e contassem o sonho que ele tivera. O que era humanamente impossível, eles disseram. Então, Daniel, um dos jovens que foram levados para a Babilônia como cativo, ele fazia parte deste grupo seleto de pessoas que estudavam na faculdade do rei, e ele foi convocado, e quando havia um decreto de morte para todos os sábios, ele foi orar e Deus lhe deu a revelação, tanto do sonho quanto da interpretação. Isso está no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Nosso primeiro programa ele vai ser um pouco sintético, então eu vou, em rápidas palavras, dizer para você qual era o sonho do rei, qual a interpretação, e trabalharemos até chegar aos dias atuais. No sonho do rei, ele viu uma grande estátua, cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Deus deu a revelação a Daniel e ele disse a Nabucodonosor que representava 4 reinos. O primeiro rei na cabeça de ouro era o reino babilônico, representado pelo próprio Nabucodonosor. Depois dele viria a parte de prata, que seria o Império Medo-Persa. Depois o bronze, o Império Grego. Por último, as 2 pernas de ferro, o Império Romano. E os pés em parte de barro e em parte de ferro, representado por 10 reis que surgiriam da última parte do Império. Muito bem. A história geral diz para nós que nós vivemos nos últimos dias da visão da estátua de Nabucodonosor. Qualquer estudioso de história sabe que Babilônia passou, Medo-Pérsia passou, a Grécia passou, a Roma, o Império Romano, ele durou até muito pouco tempo. A maioria dos intérpretes da Bíblia julgam que no ano 476 o Império Romano do Ocidente caiu. Em 1553 a Roma Oriental caiu. Só que esta não é bem a verdade. O Império Romano do Ocidente, ele continuou com o Império Carolíngio e com o Sacro Império Romano Germânico. Alguns historiadores consideram que em 806, com a renúncia de Francisco I, caiu, mas não caiu. Ele durou até 1917, quando o Kaiser Guilherme II, o último imperador da Alemanha, teve que renunciar. Então, a parte ocidental do Império Romano durou até 1917. A parte oriental, uma sobrinha neta do último imperador do Império Bizantino, um rei russo chamado Ivan III, casou com essa moça que estava em Veneza. A República de Veneza deu a ele o título de Tsar, porque ela era herdeira da coroa. O patriarca da Igreja Ortodoxa Grega depois coroou ou ungiu o neto deste imperador, que é Ivan IV o Terrível, como o primeiro Tsar da Rússia. Então nós tivemos os Kaisers e os Tsares, que são César. E este império dos Romanovs durou até 1917, quando os bolcheviques, através da Revolução Marxista, eliminaram a família real. Então, em 1917, nós chegamos ao final das pernas do Império Romano. E o que aconteceu logo a seguir? Depois da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, 26 nações se uniram para criar a Liga das Nações, uma organização que englobaria todas as nações e pacificaria o mundo.
A Liga das Nações foi um projeto grandioso e dentro de pouco tempo se imaginava que ela fosse prosperar. Mas aí a Alemanha saiu, a Itália saiu, a Rússia saiu e os países foram saindo e nós tivemos a explosão da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, aquele projeto de um governo mundial que era a Liga das Nações foi ferido de morte. Então nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, Japão e Itália, que eram os países do eixo, foram derrotados. E em 1945, 50 nações em São Francisco, nos Estados Unidos, fundaram a ONU, a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é a cabeça que fora ferida de morte com a Liga das Nações e voltou, e agora é o poder dominante no mundo. O que nos falta agora? O que nos falta é aparecer 10 nações ou conglomerados de nações, e no próximo programa nós estaremos explicando em detalhes como isto está sendo construído, e foi construído não agora, começou desde 1957 através do Clube de Roma, e como o mundo já está dividido em 10 blocos de nações. E esses 10 blocos de nações darão a um líder todo o poder que ele precisa para que nós tenhamos um governo mundial. E aí nós estaremos dentro de Apocalipse capítulo 17, cumprindo as profecias. Portanto, o mundo em que nós vivemos está prestes a ver surgir no cenário um governo mundial, uma religião mundial, uma moeda mundial e uma marca. Se você não aceitar, você ficará fora do mundo, ficará fora do sistema, não terá como participar do sistema. Como cristãos, nós devemos estar atentos às Escrituras, observando os sinais, para sabermos o que devemos fazer, como devemos agir, qual a nossa maneira de reagir diante daquilo que está acontecendo. Portanto, em 1948, todos os estudiosos da história sabem que nós tivemos um sinal profético. A figueira, que é Israel, ela voltou. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. Mas em 1948 também foi criada uma organização importantíssima. Nós temos o Concílio Mundial de Igrejas. O Concílio Mundial de Igrejas, desde então, tem lutado para que todos os movimentos religiosos, pelo menos dentro do cristianismo, se tornem um. Que nós tenhamos a mesma linguagem, que nós entremos em um mesmo acordo. Mas eu estou afirmando nesta noite, neste programa para você, que a ONU é a besta. É da ONU que sairá o governo mundial. Mas você ainda não viu a imagem da besta. A imagem da besta está sendo construída, está sendo projetada. Se a ONU é uma besta e ela tem poder de decreto, a imagem da besta é uma organização muito parecido com a besta e terá poder de morte, diz Apocalipse. Então nós estaremos tratando deste e de outros assuntos nos programas que faremos a partir de hoje. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, para quando assistir, dar um like, nos ajudar a fazer estes programas, este e outros programas terem mais audiência e nós conseguimos alcançar mais pessoas com esta mensagem. Então, eu conto com você, você que ama a profecia, você que ama a palavra, que ajude-nos, que participe e que faça seus comentários, faça suas críticas e dê sugestões para que nós possamos tratar de outros assuntos que lhe interessem. Muito obrigado.